forte abraço, amigos, eu sou o Rodrigo Campos e com muita alegria, mais uma vez, colocando no ar uma outra edição da revista Papo Cabeça. E hoje, com muita alegria, eu estou recebendo aqui a pedagoga Marina Paradanta, que vai falar sobre vários assuntos interessantes. Ela que é diretora do curso Estimulação, e a Marina já está há algumas edições mostrando todo o seu talento nas páginas da revista Papo Cabeça. Marina, que alegria recebê-la aqui, tá tudo bem? Tudo bem, está sendo um prazer para mim participar agora dessa entrevista, né? Já participo da revista há algum tempo, venho participando das rodas e agora vamos começar. A Marina, gente, ela trouxe esta matéria na edição de número 16 da revista Papo Cabeça: estimulação cognitiva para prevenção de doenças neurodegenerativas. Mas antes de você falar dessa matéria, eu queria que você me explicasse o que é o estimulação. Bem, gente, a estimulação neuroeducação é uma escola de estimulação cognitiva, baseada nas premissas da neuroeducação, que é a neurociências misturada com a educação, né? Então, nós temos vários cursos para idosos, temos cursos para professores, temos cursos para crianças, adolescentes, todos visando uma melhoria no seu desempenho, seja no seu desempenho profissional, no caso do professor, né, no desempenho dos seus domínios cognitivos, no caso dos idosos. Para as crianças e adolescentes, a estimulação cognitiva, ela promove uma melhora no desempenho educacional, né, ela começa a ficar mais concentrada, melhora a memorização. Então, são cursos que promovem uma qualidade de vida no seu dia a dia. E é interessante destacar, Marina, que ao contrário do que muita gente pensa, essa estimulação cognitiva, ela não é destinada somente para um público de uma idade maior. Todo mundo precisa, em algum momento, fazer esse tipo de trabalho. Isso. Na verdade, o que acontece, Rodrigo? As pessoas começam a envelhecer, né? E nesse processo de envelhecimento, começa a chamar a atenção as falhas de memória. E aí as pessoas, nossa, mas eu estou esquecendo demais, o que eu faço, o que está acontecendo? Então, hoje em dia, o que a gente tem de cultural nosso, né? A pessoa está velha, está ficando velha e está ficando esquecida, é natural. E pode não ser um processo natural. O envelhecimento normal, você pode ter algumas falhas de memória, como outras falhas, né, motoras, porque é normal do envelhecimento, mas pode ser uma doença neurodegenerativa. Então, a gente não pode achar que é uma coisa natural. A gente tem que procurar saber mais, procurar investigar. Até porque quanto antes se detectar esse tipo de problema, se realmente for um problema, mais fácil e mais eficaz será o tratamento? Exatamente, muito mais fácil. Alguns idosos que chegam para mim já chegam com algum comprometimento cognitivo significativo. Então, o trabalho que é feito é um trabalho de manutenção funcional, né? A gente quer, o objetivo é que ele continue sendo uma pessoa autônoma e independente. O trabalho que a gente faz de estimulação é para isso. Agora, ele não recupera aquilo que ele perdeu. O que ele perdeu não tem mais como. Existe toda uma reserva cognitiva que vai depender da vida dele, o que ele fez durante, né, a vida dele, do tipo de trabalho que ela fazia, porque os exercícios que a gente propõe, eles não podem ser difíceis demais a ponto da pessoa não responder, não conseguir responder, e nem muito fácil, que ele não se sinta motivado. Então isso tudo vai depender de como ele chega para mim, né? O que ele já perdeu. O ideal, quando a gente faz uma intervenção de estimulação cognitiva, é que a pessoa já venha com um teste neuropsicológico. Eu não faço o teste neuropsicológico, porque eu não sou psicóloga nem neuropsicóloga, mas tenho parceiros, Adriana. É um trabalho que caminha junto, né? Exatamente. Na realidade, de mãos dadas, o pedagogo com o psicólogo, o neuropsicólogo. Agora, Marina, queria que você me falasse um pouquinho sobre os métodos adotados nesse trabalho. Qual a diferença quando você trabalha com crianças, com jovens ou com pessoas de uma idade um pouco mais avançada?
isso. A diferença real está no tipo da intervenção que a gente vai fazer. Apesar delas serem muito parecidas na metodologia, porque a anamnese eu tenho que fazer também para criança, também para o adolescente, como a gente acabou de falar aqui para o idoso. Então a gente precisa saber dessa vida deles, para então prescrever algo que vá realmente fazer essa estimulação nele. Então, crianças, a gente trabalha, além das atividades da apostila, atividades desafiadoras, atividades que promovem um desenvolvimento no raciocínio lógico matemático, que é o que eles precisam normalmente. Para a criança, esse é um viés maior do que a linguagem. Para o idoso, eu trabalho muito mais com a linguagem, essa é uma das diferenças. Tem a questão dos jogos, eu trabalho muito com jogos lúdicos, tanto para as crianças, adolescentes, quanto para os idosos. E é a hora da socialização, que isso é muito importante para todos eles, né? E é a hora que a gente ali consegue perceber o algo a mais, né? Tanto na criança quanto no idoso, onde a gente pode ir, onde a gente pode sugerir outras intervenções, né? Se ele está respondendo bem àquilo que a gente já está fazendo. A gente trabalha com o idoso a fluência verbal. Na criança, aquela tímida também desenvolve essa fluência verbal nela através do jogo. Para a criança é o trabalhar, ganhar e perder. Eles têm essa dificuldade, né? Eles não sabem bem lidar com isso ainda, estão aprendendo. E um fato interessante é que essa estimulação cognitiva, ela é feita estimulando as nossas funções executivas, que são as nossas funções superiores, são as funções que fazem a gente saber se organizar. E isso na criança, ela está sendo desenvolvida ao longo dos anos até a idade adulta. Ela só é formada efetivamente aos 20 e poucos anos. Alguns estudos dizem que aos 22, outros mais velhos um pouquinho. Vai depender também de pessoa para pessoa. E no idoso, a gente também trabalha essas funções executivas na recuperação delas, porque muitas vezes o idoso que já tem algum tipo de doença neurodegenerativa, como Alzheimer, Parkinson, eles têm um problema de autocontrole sério, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar aquele idoso que fala: não, eu sou mal criado, eu não tenho filho. Eu sou assim mesmo. Depois de uma certa idade eu posso falar o que eu quero. Então essa é uma questão de autocontrole, não precisa ser assim também, né? Agora, Marina, interessante é que numa recente roda de conversas Papo Cabeça, para quem não sabe, a cada edição a revista Papo Cabeça promove um encontro dos colunistas da revista, desses profissionais brilhantes, onde a gente debate todos esses temas. Então a gente já se apresentou em bibliotecas, em colégios, na Secretaria de Educação aqui em Niterói, e na última, que foi no Colégio Objetivo em Cambuinhas, um tema que foi levantado e você com muita propriedade falou sobre esse tema, é a questão do cada vez mais o tal idoso, eu coloco entre aspas, né, ele está com uma idade mais avançada. O conceito do que é idoso hoje é bem diferente do que era idoso na década de 80? Há bem pouco tempo a gente ouvia muito falar, eu me lembro disso quando era criança, você também deve lembrar, que o Brasil é um país jovem, né? O Brasil sempre foi um país jovem, só que essa realidade já vem sendo mudada há bastante tempo, né? Então as pessoas estão vivendo mais. Tem algumas estatísticas, previsões de que em 2020, quer dizer, daqui a pouco, agora, ano que vem, indivíduos a partir de 60 anos serão em torno de 34 milhões. Então, nós somos agora um país de idosos. Então, a gente tem que se preparar para isso. O que vem acontecendo ao longo do tempo, dos anos, né? As pessoas estão mais conscientes de que ela precisa cuidar da saúde. Então, todo mundo já sabe, isso eu acho que já entrou um pouquinho na cultura das pessoas, da grande maioria das pessoas, que elas têm que praticar algum tipo de exercício físico, que o quanto isso é fundamental para ela. As pessoas já entenderam que fumar faz mal, então hoje em dia
quanta gente não fuma mais, né? E antes, nossa, 20 anos atrás, a gente estava numa rodinha de amigos em que todos fumavam. O diferente era aquele que não fumava, exatamente. Né? Hoje a coisa se inverteu, ainda bem, né? Políticas públicas, elas são muito importantes para que essa cultura mude, né? Então, eu acho que depois da implementação de todas as ações, né, de não poder fumar no avião, hoje a gente não pensa como pode a gente entrar no avião e alguém acender um cigarro num ambiente fechado. Então, isso tudo ao longo dos anos modificou muito a nossa essência, né? A nossa fisiologia. A gente está vivendo mais, a gente está vivendo melhor. Exames de imagem, a partir dos anos 90, novas máquinas foram sendo inventadas e aí veio a neuroplasticidade, que é um assunto que eu falo na próxima revista. Sim, e já pode até adiantar, é um aperitivo para a próxima edição. Fale um pouquinho sobre isso. A neuroplasticidade é exatamente isso, é a capacidade que o cérebro tem de se remodelar. Então, com os exames de imagem, as profissões puderam atuar de uma forma muito melhor com relação a todas as pessoas. O fisioterapeuta, por exemplo, né? Ele faz um trabalho específico para a pessoa que ficou sem andar por causa de um acidente ou de um AVC. Quantas pessoas que param de falar por causa de ou acidente mesmo, ou alguma doença, e elas voltam a falar, voltam a andar. Isso tudo são os neurônios se regenerando, né? Então, os que morreram, a gente não consegue mais, mas os que ficaram, a gente consegue trabalhar eles para eles responderem para o que a gente quer. Então, isso é muito importante. A neuroplasticidade, a estimulação cognitiva, ela vem dessa nova forma de ver a área da saúde, a área da educação. A neuroeducação, que eu falo muito sobre a neuroeducação, que é essa mistura entre a neurociências e a educação, é exatamente essas descobertas de melhorias para o aluno. Como o cérebro aprende? Como é essa aprendizagem, né? Como é a cabeça de um autista? A gente consegue hoje no exame de imagem ver onde tem os pontinhos acesos e onde os pontinhos estão apagados e o que a gente pode fazer de compensação para aquele lado que está apagado. Então essa nova tecnologia foi muito importante para essa longevidade, que era o assunto que a gente começou a falar sobre isso, né? Então, como as pessoas estão vivendo mais, estão mais saudáveis, têm agora uma alimentação mais saudável, elas agora se aposentam e podem ter uma qualidade de vida até os 80, 90 anos. Antes, uma pessoa com 70 anos, ela estava pronta para morrer. É verdade. Uma mulher de 40 anos era uma mulher já considerada idosa. Era uma senhora que a gente falava, né? Com certeza. Senhora. Hoje em dia, né, a gente tem vários recursos, então a gente vai postergando essa nossa velhice. A gente nunca quer chegar nela, né? A gente vai postergando porque a gente não quer ficar velho, não quer ficar velhinho. Só que a gente fica. É um caminho irreversível. A única chance é partir dessa para uma outra. É verdade. E você não atingir, né, essa fase da vida. Marina, só para a gente concluir, apesar de pouco divulgado ainda aqui no Brasil, esse assunto de estimulação cognitiva é tão interessante que a gente já percebe uma aceitação muito grande nas grandes escolas. E eu que acompanho o seu trabalho, vejo que você vai até essas escolas e tem uma receptividade muito interessante. Isso. Esse trabalho de estimulação cognitiva, alguns chamam de ginástica cerebral, né? Ginástica para o cérebro. É exatamente isso. O efeito que faz uma ginástica, né? Uma aula funcional na academia, o efeito que ela vai fazer no seu músculo é o mesmo efeito que a estimulação cognitiva vai fazer no seu cérebro. Ela vai dar estímulos, né? Vai ativar áreas cerebrais. Então, quando acontece isso, quando acontece as sinapses, a gente chama de sinapse, né? Um neurônio encostando no outro, fazendo essa estimulação, o aluno aprende melhor. Então, ele começa a ficar mais concentrado, ele começa a memorizar melhor as atividades. Então, essa estimulação feita na escola, a escola já é um local por si só de estímulos, né? Ela dá estimulação o tempo inteiro. A maioria das escolas, pelo menos as escolas daqui de Niterói, as escolas particulares, elas trabalham muito com o lúdico, exatamente por isso, porque o lúdico
não é à toa, não é uma moda. O lúdico é trabalhar com a realidade, transformar aquele assunto, aquele conteúdo em algo palpável e que comova e que eles se motivem, né? Porque a gente aprende através do nosso sistema límbico. Ele tem que passar, a aprendizagem passa pelo sistema límbico. Para você realmente aprender, você precisa, para guardar lá nas áreas hipocampais, você precisa passar pelo sistema límbico. E só passa pelo sistema límbico aquilo que você realmente se emociona, né? Então, nas escolas, o trabalho é muito parceiro com o resto da equipe pedagógica da escola. Então, é um trabalho extracurricular. Alguns alunos fazem a adesão, e para aqueles alunos que fazem a aula de estimulação, é visível a diferença de aproveitamento de aula, de desempenho escolar com relação aos outros que não fazem, porque a gente faz exatamente esse trabalho de criatividade. Entra no trabalho de estimulação as competências socioemocionais, que hoje a gente fala muito sobre isso, essa parceria escola e casa, né? É um trabalho também muito direcionado aos pais. Então é como se fosse uma grande psicoeducação, tanto para a equipe escolar quanto para os pais. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu sou convidada a participar de reunião de pais, ou quando a gente percebe alguma especificidade que tenha que falar individualmente com algum pai, para recomendar algum outro profissional, uma fono, se for o caso, né? Então, é esse trabalho complementar que a gente faz nas escolas, e de potencialização dessas habilidades mesmo, para ele ficar bem, ficar forte, porque hoje a gente sabe, já tem vários também estudos falando sobre isso, que a educação infantil, uma boa educação infantil, uma educação infantil bem feita, ela é preditora de sucesso para a vida acadêmica e profissional futuramente. Então, é importante sim a criança recortar papel, é importante sim a criança amassar, isso tudo faz parte, é uma preparação para a alfabetização, é uma preparação para melhorar as funções executivas, para a formação das funções executivas dessa criança. Então, é um trabalho muito completo e muito complementar também a outras áreas, né? A outros profissionais. Que legal, percebe-se, né, que esse trabalho que é feito lá atrás, ele vai trazer bons frutos para o resto da vida da pessoa. Isso é muito legal. Olha, Marina, que prazer falar com você, que legal essa conversa aqui no nosso canal Revista Papo Cabeça no YouTube. A Marina Paradanta, que vai deixar os contatos dela, até porque é uma aula que a gente recebe, não é uma entrevista, né? Com tanto conteúdo, falando com tanta propriedade sobre estimulação cognitiva e prevenção de doenças neurodegenerativas. Parabéns pelo trabalho que você exerce. Deixe o contato para as pessoas que quiserem procurar o Estimulação, até para que todos tenham acesso a tanto conhecimento. Isso aí, gente. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um assunto que eu amo falar. Eu sou uma estudiosa no assunto, então ainda faço especializações sobre isso, assisto muita palestra, evento. Tem especialmente duas psicólogas e neuropsicólogas aqui de Niterói, que eu assisto muitas coisas delas, eu uso o material delas, inclusive, que é a Chayenne e a Raquel, sou super fã do trabalho delas. Tenho parceiras fantásticas, a própria Adriana, psicólogas que trabalham com ela, psicólogos da revista, que eu sou super fã também de todos eles. Então, é um trabalho que envolve muita gente. Eu tenho um professor que trabalha comigo, o Matheus, ele é ótimo, também professor de matemática, raciocínio lógico puro. Então a gente faz uma dobradinha bem interessante, e eu queria agradecer por estar aqui. Vocês podem entrar em contato comigo. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da estimulação, é só entrar nas redes sociais. A gente está lá no Facebook e no Instagram, é Estimulação Neuroeducação. O meu telefone para contato também, quem quiser, telefone, WhatsApp, eu estou o tempo inteiro com ele. É o 971757730. Marina, alegria também que ficamos aqui com a sua presença. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente encerra aqui mais um programa, Revista Papo Cabeça no YouTube, agradecendo
a sua participação. Aproveita, curta lá e se inscreva no nosso canal. A sua participação é sempre muito importante e, em breve, outros profissionais, colunistas da revista Papo Cabeça, nesse bate-papo aqui no nosso canal. Forte abraço!